Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim, ó. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está dizendo que Deus, eles são 7 Espíritos. Isto é o Espírito Santo, isto é Deus. E o 7º Espírito de Deus é Cristo. Agora eu vou ler com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 33. Quem que viveu 33 anos? Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. A epígrafe do texto que fala assim: Moisés pede para ver Deus. E aqui no versículo 20 está escrito assim, ó. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora, Êxodo 33, versículo 23. Deus fala para Moisés, ó. Êxodo 33, versículo 22, está escrito assim, ó. E acontecerá que quando a minha glória passar por ti, por-te-ei numa tenda. E acontecerá quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verás. Aqui Moisés viu o primeiro corpo físico de Deus. Lembrando, Deus são 7 espíritos, é o que fala em Apocalipse 4, e aqui Deus revela o seu primeiro corpo físico para Cristo. Aí quando você vai no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aqui Deus está falando do corpo de Cristo que ia nascer na terra. E está escrito assim, ó. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que diz aqui, ó. Aqui Deus está dizendo que o corpo de Cristo seria o último corpo físico que ele trabalharia com ele aqui na terra. O primeiro corpo foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e depois Jesus nasceu, aí é o corpo de Cristo. Quando você lê o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, aqui está falando da glória do corpo de Cristo. Ó. E está escrito assim, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É livro de Ageu, capítulo 9, por quê? Porque os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai dá 8, com o corpo de Cristo 9. 9 que é a serpente no hebraico. 9 que é a sabedoria, porque o número 9 é a serpente, porque é a sabedoria, por quê? Porque são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. E lembrando, o primeiro templo que era chamado o Templo de Salomão, que foi levantado em Jerusalém, o primeiro templo simbolizava o corpo de Deus Pai e o segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Por isso que Jesus diz, destrua este templo que eu reconstruo em 3 dias. Ou seja, Jesus falava da sua ressurreição. Entendeu? Então Jesus, ele é o número 9, ele é a serpente. Amém, irmãos? Bom dia, a paz do Senhor.